O anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o nosso pastor. O nosso Senhor Jesus, Ele vem nos falar para conservar a sua igreja da degradação, de ensinamentos errados, errôneos, mentirosos. E nesse dia, nós queremos compartilhar com os ouvintes a situação da igreja em Éfeso. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, o Senhor está escrevendo algo à igreja em Éfeso. E ele diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O nosso Senhor, Ele conserva na sua mão a palavra, a verdade e transmite à igreja. E Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor, Ele está passeando no nosso meio. E no versículo 2 ele diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui o Senhor nota as obras da igreja, a perseverança, e que a igreja não pode suportar homens maus, e também prova os apóstolos, os que se declaram apóstolos, mas não são, e esses são mentirosos. E no versículo 3, o texto continua: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui a igreja conserva o nome do Senhor, e ela não se deixa esmorecer. Louvado seja o Senhor. Mas a partir do versículo 4, uma advertência para a igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, a igreja tinha obras, perseverança, suportava as provas, não se deixava esmorecer, mas ela lhe faltava um item que é supra importante. Abandonou o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor significa deixar o amor de Deus de lado. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que ainda que o homem faça muitas coisas, mas sem amor, nada disso lhe traz proveito. Então, apesar das obras da igreja em Éfeso, apesar da sua perseverança, ela abandonou o primeiro amor, significando que esta igreja já não fazia as coisas sendo motivada pelo amor do Senhor, mas motivada pelo seu próprio amor, pela sua própria força, pela sua própria dedicação. Sem esse amor, sem a motivação vinda do amor de Deus, nós caímos nesse engano, nesse erro, de achar que estamos fazendo algo para Deus, mas sem o amor de Deus,
nada disso traz proveito. E no versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja, o versículo 5 diz para voltar à prática das primeiras obras. No início, o Senhor fala que ele conhece as obras da igreja em Éfeso, mas ele está aqui advertindo para a igreja voltar a praticar as primeiras, porque já aquelas obras que eles estavam fazendo já não estavam agradando o Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como voltar a praticar as primeiras obras? Através do arrependimento. Como voltar ao amor que provém de Deus? Somente através do arrependimento. Eu posso estar realizando muitas obras, perseverando em muitas coisas, mas tudo isso pode ser em vão. Se a motivação dessas minhas obras, dessa minha perseverança, não for o amor do Senhor, nada disso me traz proveito. Que o Senhor possa me dar um coração de arrependimento e voltar a Ele, declarando que, Senhor, as minhas obras não estão te agradando, porque elas partem de mim mesmo, mas eu quero ter um arrependimento, Senhor, e tocar no teu amor, voltar ao princípio, voltar à tua palavra, voltar à fonte da vida, que és tu próprio, voltar ao teu amor. A motivação do meu coração deve ser apenas por amar ao Senhor e por amar ao próximo. Esse é o sentimento que o Senhor está falando à igreja em Éfeso. Voltar à prática do primeiro amor. As 7 igrejas de Apocalipse, ela tem uma relação com as 7 parábolas de Mateus 13. E a primeira parábola de Mateus 13 fala a respeito do semeador. O semeador saiu a semear e ele semeou em vários tipos de solos. E uma parte da semente caiu em pedras, em espinhos, à beira do caminho. Mas, infelizmente, a palavra não produziu, não frutificou, não germinou. A semente é a sua palavra e a terra é o coração do homem. Mas quando a palavra cai em um coração cheio de espinhos, duro, cheio de pedras, ela não consegue germinar. Então aqui era a condição daquela igreja. Falava-se muito da palavra, fazia muitas obras, conservava o nome do Senhor, tinha-se muita perseverança, mas tinha algo errado. O coração estava inadequado. Isso é um alerta para todos nós, amados ouvintes. O mais importante para Deus é como está o meu coração do que aquilo que eu estou fazendo para Ele. Que o Senhor possa trazer luz ao nosso coração. Que possamos falar como o salmista que diz: derrama luz em minhas trevas, para que o meu coração se torne uma boa terra. Como também está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O Senhor Jesus, Ele nos diz que a impureza
a maldade, ela procede do coração do homem. Portanto, nós devemos ir diante do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, como está o meu coração? Qual a condição do meu coração nesse dia? Está como uma terra dura à beira do caminho? Está cheio de espinhos, de pedras? Ó Senhor, vem remover as pedras, os espinhos, afofar essa terra do meu coração, para que a Tua palavra possa ser acolhida com mansidão, e assim ela possa germinar e frutificar para o louvor da Tua glória. Devemos considerar essas palavras que o Senhor está falando à igreja em Éfeso. Capítulo 2, no verso 6, ele diz: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras dos nicolaítas. Veja, essa classe de pessoas nicolaítas são pessoas que gostam de exercer um domínio sobre as outras. Gostam de se elevar sobre as outras. Tomam posições acima dos outros, se considerando maior que os outros. E aqui o Senhor odeia esse tipo de obra, essa situação, essa classe de pessoas nicolaítas que querem estar acima, controlando os demais. O Senhor sempre nos fala que a nossa condição não é para ser servido, mas para servir. A nossa condição é de servo, não uma condição de posições, de controle, de ordenanças, mas pelo contrário, a nossa posição deve ser de simplicidade, de servidão, de buscar humilhar-se diante do Senhor. Não querer que os outros façam a nossa vontade. Não controlar os outros com as nossas doutrinas, nossas opiniões. O Senhor odeia esse tipo de coisa. Os nicolaítas tinham as suas obras em Éfeso. E o Senhor escreve nesse verso: as quais eu também odeio. E no versículo 7 do capítulo 2, o Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando essa palavra à igreja em Éfeso é o Espírito de Deus, que prescruta todas as coisas, até o profundo do coração do homem. É por isso que Deus escreve ao anjo da igreja, porque até mesmo nós não temos uma percepção clara das coisas. Declaramos que esses irmãos são assim, o assado, que aquele é mestre, aquele outro é assim, mas às vezes a nossa interpretação a respeito das pessoas, elas estão completamente equivocadas, mas elas não passam desapercebidas pelo olhar do Senhor. Ele é aquele que prescruta mente e coração. Eu posso falar muito bonito, posso fazer muitas obras, posso declarar até o meu amor ao Senhor, como Pedro disse, que por Jesus ele daria a própria vida, mas ele não se conhecia. Ele não conhecia o que estava no seu coração. Que o Senhor nesse dia possa nos visitar, como a palavra diz, que Ele está na porta e bate. Que nós possamos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e ilumine o nosso coração, para que o nosso coração se torne uma boa terra, capaz de frutificar para Deus, sem maldade, sem ira,
sem discórdia. Primeiramente, o Senhor deseja curar o nosso coração, para que depois possamos servir na igreja, para que depois possamos pregar o Evangelho. Sem esse primeiro trabalhar, sem essa primeira experiência de deixar o Senhor entrar no coração e limpar os espinhos, as pedras, nós não iremos agradar a Deus. As nossas obras não irão agradar a Deus, porque elas serão provenientes de nós mesmos. Mas o Senhor espera que o nosso falar, as nossas obras, a nossa oração, a nossa mensagem venha do nosso coração trabalhado por Deus. Não de um coração duro, cheio de espinhos, mas um coração que abriu a porta para o Senhor e deixou ele entrar. E ele removeu as pedras, os espinhos, tornou o coração um coração de carne, não um coração duro de pedra. Um coração que ama, um coração segundo o coração de Deus. O problema estava no coração daqueles irmãos. O problema estava no abandono do primeiro amor. Amar ao Senhor é amar a sua palavra, amar as suas obras, é amar as pessoas. Amar as pessoas de tal modo de dar a sua vida por elas, assim como fez o nosso Senhor. Só o amor do Senhor consegue salvar as pessoas. Não é uma bela mensagem, uma bela explanação de um assunto bíblico, ou uma doutrina, ou uma imposição de coisas, de regras, de ordenanças, mas é simplesmente por amar as pessoas e se compadecer delas que o Senhor pode salvá-las. Você quer ser usado pelo Senhor? Todos nós temos esse desejo. Todos nós anelamos pregar a palavra, anelamos servir as pessoas, mas primeiramente devemos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor venha trabalhar no nosso interior, removendo as pedras, os espinhos, tornando o nosso coração um coração de uma terra boa, para que a palavra de Deus possa germinar e frutificar para o Senhor. Essa era a condição da igreja em Éfeso. E essa não é uma história. Eu não posso pegar essa passagem e aplicar apenas para a igreja em Éfeso naquele tempo, ou em qualquer tempo que seja, e olhar para os outros. Não, essa é a situação da igreja em Éfeso, não é assim. Essa é a minha situação. Eu devo tomar essas palavras pessoalmente, como o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. E eu, Senhor, quero ouvir as tuas palavras. Eu quero voltar a amar o Senhor genuinamente. Eu quero tocar na tua palavra sem ira, sem discórdia, sem porfia, sem ciúmes, porque essas são as coisas da carne. Mas tocar na tua palavra com um coração limpo e puro. Mas para isso, nós todos precisamos do trabalhar do Senhor em nosso coração, para que o nosso coração se torne uma boa terra. Que tal orarmos nesse instante? Talvez eu ainda não tenha luz, não tenho luz suficiente para perceber como está o meu coração. Mas nós temos um Senhor, o nosso Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. E Ele também é a luz da vida, que pode iluminar o nosso coração. Que tal orarmos nesse momento? Aí mesmo onde você está. Não importa aonde você está. Nós vamos orar
pedindo ao Senhor que ilumine o nosso coração, para que o nosso coração possa frutificar para Deus de acordo com a sua vontade, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, reconhecemos, Senhor, que apesar das muitas obras que fazemos para Ti, da perseverança, do amor ao Teu nome, ainda precisamos ser iluminados para que o Senhor possa remover do nosso coração toda a pedra, todo o espinho, toda a mágoa, toda a preocupação, toda a fascinação das riquezas desse mundo, toda a busca da glória desse mundo. E venha, Senhor, curar o nosso coração, tornar o nosso coração uma boa terra. A todos os nossos amados ouvintes que nos ouvem, alcança cada um de nós. Senhor, usa da Tua misericórdia para conosco. Nós carecemos da Tua luz, carecemos da Tua salvação, da Tua palavra, da Tua cura. Cura, Senhor, o nosso coração, para que possamos Te servir com o amor que provém de Ti próprio, com um coração puro e genuíno, para assim tornar-nos agradáveis a Ti. No nome do Senhor Jesus e pela glória do Teu nome que nós Te pedimos. Amém.